passado, né? E ele é o cara que aparece naturalmente, né, como o elemento que tem que constar nos Z0, né, a partir da teoria quântica de campos. Então você já pode ver que tem por aí indícios de que vão aparecer coisas como antipartículas. A gente não vai seguir essa linha de desenvolvimento, né? Mas as antipartículas elas estão presentes dentro da formulação da teoria quântica de campos praticamente desde o início. Mas quando eu coloco na formulação poder voltar no tempo assim uma boa, eu não estou colocando termodinâmica em nenhum momento, né? Então você está dizendo outra coisa, você está dizendo que você não vê nada voltar no tempo. O que você vê são as coisas irem para frente no tempo. Porque, ao invés de você ver uma coisa de energia negativa voltar no tempo, você vê uma coisa de energia positiva. Isso é o que você vê. Ah, entendi. Você vê uma coisa de energia positiva indo para frente no tempo. Só que se a coisa que volta no tempo tem carga mais, a coisa que vai para frente no tempo tem carga menos. A real é de carga menos, então. O que nós chamamos de real, né? Vamos dizer assim. O que não viola a causalidade, né? Isso aí é um novo conceito de causalidade dentro da teoria quântica de campos, né? Causalidade envolve você ter processos mediados por partículas e também por antipartículas. Legal. Então vamos andar um pouco mais para frente. Olha só. O meu problema continua sendo resolver as equações de Dyson-Schwinger para V diferente de zero. Tá certo? Então, como aquelas equações são equações não lineares, né, em princípio, o que a gente vai propor aqui é um ansatz, né, para resolver essas equações. Esse ansatz é o seguinte. Eu vou propor que o Z completo ele é a menos de uma certa constante de normalização exponencial de menos I integral D4Y F de menos I dTj de Y atuando no cara que eu acabei de determinar quem é, que é o Z0 de J. Certo? Qual é a evolução? Não. Acho que não. Esse F aí está para ser determinado. Estou chutando isso, vou substituir isso nas equações de Dyson-Schwinger e vou ver o que dá o F. Tá certo? O ponto é que esse F aqui tem que ter alguma relação naturalmente com o potencial, né? Porque quando o potencial for zero, essa solução tem que se reduzir à solução livre, né? Z0. Então tá, olha só. Agora o que a gente tem que fazer é substituir esse cara dentro das equações de Dyson-Schwinger, né? Eu já escrevi lá no início da aula, não vou escrever de novo agora, mas eu só vou lembrar para vocês, né, uma relação interessante, né? Suponha que A e B são dois operadores que comutam com seu comutador, certo? Se eles são dois operadores comuns com seu comutador, a gente tem como provar facilmente a seguinte coisa. Certo? Aqui tem
Fechar o comutador. Bom, se fosse comutador de A como F de B, né? Isso é uma coisa que todo mundo já provou isso, né, na mecânica quântica, né? Daria I comutador menos I comutador de A com B, F' de B morreu, né? Mas aqui eu tenho uma G de F de B, né? Exponencial de I de F de B. Por isso está aparecendo exponencial a mais. Isso tudo que está aparecendo aqui pode ser visto como uma derivada dessa função exponencial de I de F de B em relação a B. Né? Isso não é difícil mostrar, né? Isso é razoavelmente rápido. O que é interessante aqui é o seguinte: vamos identificar como A o nosso J de X e como B menos I B de J de X. Então, o comutador de A com B vou botar J de Y só para não deixar esse ponto genérico, né? De A com B vai dar I delta de X menos Y. É um número, né? Você precisa atuar com isso sobre um funcional de J genérico, né? E aí você obtém isso aí rapidamente, né? Portanto, se isso aí é um número, né, não é algo dependente de J, eu comuto tanto com J quanto com a derivada funcional em relação a J, né? Então eu posso aplicar a tal da identidade. Então, o que acontece? Acontece que, se eu calcular o comutador do J de X com exponencial de menos I integral d4y do F de menos I d dj de y, o resultado que eu vou obter vai ser F' de menos I b dj de y exponencial de menos I integral d4y f de menos I dj de y. É uma generalização daquela fórmula que está ali. É claro que ali está feito para duas variáveis só, A e B. E aqui, na verdade, eu estou fazendo para infinitas variáveis, porque o J pode ser J de X, de Y, de Z, de W, etc. e tal. E o DDJ pode ser DDJ de X, de Y, de Z, de W. Quer dizer, são vários operadores, na verdade. Eu teria que fazer uma generalização dessa fórmula para quando eu tenho um monte de operadores que comutam com o seu comutador, né? Mas essa generalização é direta, não tem maiores dificuldades, e a gente pode aplicar a fórmula e encontrar rapidamente isso que está aqui. Né? O que a gente faz com isso? Não digo. Né? A gente volta para as equações de Dyson-Schwinger. Né? As equações de Dyson-Schwinger, né? Vou pedir que eu aplique D'Alembertiano mais M2 menos IDJ de X mais V' menos IDJ de X menos J de X, tudo isso aplicado no Z de J, em princípio tem que dar zero. Essas são as equações de Dyson-Schwinger. Eu pego o Z de J e substituo por aquele cara que está lá. Né? Esse primeiro pedaço aqui não tem problema nenhum. Ele envolve apenas derivada funcional em relação a J. Ó. Então, ele passa por cima desse cara que está aqui, porque também envolve apenas derivadas funcionais em relação a J. Derivadas parciais ou derivadas funcionais comutam umas com as outras.
Claro, se você estiver atuando sobre funções suaves, né? Mas vamos supor que seja o caso aqui, né? Então, tudo que é proporcional a derivadas funcionais lá naquela equação ali, passa por cima disso aqui. Tá certo? E vai cair no Z0. Hã? Funcional, tudo que for derivada normal, né? Não hamiltiana. Não, tudo que for derivada funcional. Não, mas ali tem outro funcional. Não necessariamente vai contar. Ah, é. Como não vai contar? É, pois é. ddj de x com ddj de y é igual a ddj de y com ddj de x. É como se eu estivesse falando de derivadas parciais. Lembra sempre disso. Né? Então, esse pedaço todo aqui passa por cima da exponencial e cai direto no Z0, não é isso? E quando ele cai no Z0, né, esse primeiro pedaço, que está aqui, vai atuar no Z0 para dar o J. Então você vai cancelar com esse cara que está aqui. Certo? Não, vamos devagar. Vou escrever assim: 1 sobre n exponencial menos i integral d quadro y f menos i ddj de y, fecha 1, fecha 2. Isso aqui agora atua em Gauss hamiltiano mais N2 menos I ddj de x mais V' menos I ddj de x menos J de x. Tudo isso no Z0J. Esse é o primeiro termo que eu tenho ali. Né? Agora o outro termo que eu tenho é J exponencial Z0. Tá certo? Eu quero trocar essa exponencial com esse J, tá certo? De modo que eu obtenha alguma coisa que eu possa comparar com o primeiro membro ali. Eu tenho J exponencial Z0. Eu quero que fique assim, exponencial J Z0. Porque aqui eu tenho exponencial J Z0. Tá? Para fazer isso eu uso o comutador. Né? Então, eu tenho comutador entre o J e exponencial. O J exponencial é igual a exponencial vezes J mais isso. Tá certo? Então, o resultado ali vai ser mais 1 sobre n f' de menos i ddj de x exponencial menos i integral de 4y do f menos i ddj de y, tudo isso no Z0. Tá certo? E tem o termo que vai justamente cancelar com esse termo que está aqui. Peraí, aqui eu me aciono.
Não, desculpa, eu estou falando uma bobagem. Vamos voltar aqui para a equação de Dyson-Schmidt. Falei bobagem. Olha só. A gente tem o termo JZ. Né? JZ é J exponencial Z0. Então, para eu terminar com isso aqui, eu não posso simplesmente passar esse cara para cá como se fosse regra de Leibniz. Foi o que eu dei a entender que eu estava fazendo. Não é isso. Eu vou pegar o J exponencial Z0 e vou escrever como exponencial JZ0, que já está escrito aqui. Exponencial JZ0. Agora sim. Né? Aí eu tenho que escrever o comutador, que é o resto que está aparecendo aqui. O comutador da história. Agora você vê o seguinte, que esse cara aqui é a equação de Dyson-Schwinger do Z0. Tá certo? Esse operador comuta com o V', né? Então eu posso recompor ali V' Z de J, Z completo. Tá certo? Com 1 sobre N incluído tudo. E aqui, o que eu tenho a mais vai ser o seguinte, eu tenho mais F' de menos I, D de J, aqui é o V' de menos I, D de J, Z de J também. Isso aqui tudo tem que dar zero. Um sinal errado. O sinal errado acho que vem aqui menos I. Tinha que ter sido colocado aqui. Desde o início. Então aqui era menos e aqui era menos. Conclusão, o meu ANSAT funciona, né? Se eu fizer F igual a V. Certo? Então, se eu tiver, né, agora a minha solução dada dessa maneira, eu tenho uma solução das equações de Dyson-Schwinger. Chatinho de mostrar, né? Mas no final das contas é simples. O que a gente obteve aqui é que, dentro dessas condições, chutando, né, uma solução desse tipo, essa solução é efetivamente a solução das equações de Dyson-Schwinger se o F for igual ao V. Isso que a gente fez isso tudo para burlar de ter que resolver lá antes, né? Esse é o caminho mais fácil. As equações de Heisenberg. Esse caminho é mais fácil. Não, o que a gente definiu aqui, essencialmente, foi teoria de perturbações. Tá certo? Suponha que o V incorpore aqui um lambda, por exemplo, V seja lambda φ4, né? O que implica que o V de menos I de J, de Y, vai ser lambda sobre 4 fatorial, né? Eu usualmente vou colocar menos I D4 dj de y4, certo? Vai ser esse operador aí. Então, você vê um lambda, né, aqui aparecendo. Se esse lambda for pequeno, você pode expandir o seu exponencial e pode ser a exponência de lambda. Só que olha só, aqui, na verdade, o que a gente conseguiu, né, é um jeito operacional de fazer todas as nossas contas. A pergunta é, você sabe fazer a derivada funcional? Resposta, sei. Né? Derivada funcional não passa de uma derivada parcial metida besta. Né? Não passa disso, derivada funcional. Você sabe fazer derivada funcional? Sei. Então você sabe quem é o Z de J. Até a ordem que você quiser na constante de acoplamento. Tá certo? Se você sabe quem é o Z de J até a ordem que te interessar na constante de acoplamento, é o lambda.
lambda. Todo o potencial, né, dentro do que a gente espera por aí, é caracterizado por um acoplamento. Aí você pode dizer, esse acoplamento é pequeno. Quando esse acoplamento é pequeno, é essa coisa que tem alguma utilidade. Tá certo? Porque aí você faz uma expansão em série de potências e tem a solução para o Z de J. Se você encontrou o Z de J, aí seu problema de calcular as funções de linha é só sair fazendo os derivados funcionais que você quiser. Então o seu problema inteiro, todo o seu problema de resolver, de encontrar amplitudes de espalhamento, foi essencialmente reduzido a ficar fazendo um monte de derivados funcionais. Está claro isso? Então, isso é um atalho tremendo, né? Assim, perto do que acontece usualmente nos cursos de teoria quântica de campos, né? Vocês estão, vamos dizer, vocês começaram a estudar teoria quântica de campos na aula passada, agora vocês estão prestes a estudar as regras de Feynman, certo? A gente não vai estudar hoje porque essa é uma longa conta, né, que eu vou fazer junto com vocês, e que onde a gente precisa fazer devagar, que é justamente para a intuição sobre o que está acontecendo e se desenrolando, né? Mas o que eu quero que sobre aqui dessa aula toda aqui é o seguinte: primeiro, a gente encontrou uma expressão operacional para o Z de J, uma expressão que a gente pode usar para calcular o valor do Z de J. Calcular o Z de J é o que eu queria para conseguir calcular as funções de Green. Calcular as funções de Green que eu preciso para calcular a matriz S. Né? Então, estou com todos os ingredientes na mão. Né? Então, o Z de J está aí. E isso daí é uma expressão operacional, envolvendo apenas, única e exclusivamente, a habilidade de derivar. Tá certo? Você sabe derivar? Então você sabe calcular o Z de J. É um longo caminho, né? Vamos dizer assim, até a gente chegar nisso, mas essencialmente. Essa é uma expressão que só requer sua habilidade de derivar. Né? Então, próximos passos, né, da história vão ser os seguintes. A gente vai fazer uma conta explícita, né, da próxima vez. Vamos fazer uma conta explícita. Vocês vão ver o terror que é, como essa frase, apenas a capacidade de derivar pode ser enganadora. Né? Porque depende da coisa que você está derivando, principalmente funcionalmente falando, né, as coisas, as expressões crescem exponencialmente. Um verdadeiro delírio. Aí aparecem as regras de Feynman, que são regras justamente para que você contorne a maior parte das contas repetitivas que você tem que fazer e chegue mais rápido e mais direto ao resultado. Né? Depois das regras de Feynman, vocês vão ver que ainda tem muita coisa para calcular que verdadeiramente arrancar os cabelos. Né? Mas as regras de Feynman são assim, são o fogo dos céus, que o Prometeu roubou, né? Graças a elas é que a gente pode olhar para esse problema aqui sem enlouquecer. Né? Mas isso vai ficar mais nos ossos, né, na próxima vez que a gente trabalhar com relação a isso. Então, só estabelecendo aqui o roteiro geral, feitas as regras de Feynman, né, a gente vai introduzir as regras de Feynman no espaço de momento. Né? Isso aqui vão sair regras de Feynman no espaço de posição. A gente vai introduzir essas regras no espaço de momento. E, introduzidas as regras no espaço de momento, nós vamos obter uma representação equivalente para esse Z, usando um objeto que a gente chama de integral funcional. Tá certo? O Z é um funcional, mas ele não foi definido aqui como integral funcional de droga nenhuma. Tá certo? Não apareceu ainda nenhuma integral funcional na frente de vocês. Aí vamos fazer aparecer a integral funcional usando justamente a desculpa das equações de Dyson-Schwinger, que é um jeito tremendamente rápido de fazer o assunto via Feynman. Tá certo? Feitas as integrais funcionais, né, a gente vai voltar para QCD.
certo? Aí sim, teremos condições de voltar para QCD. Aí lá na QCD nós vamos colocar o problema de por que a integral funcional da QCD é mais difícil do que as integrais funcionais das teorias que não são teorias de Gauge, né? Quer dizer, tem um passo a mais para ser dado para poder definir a integral funcional no caso de uma teoria de Calimero, né? Feito isso, né, nós vamos falar das divergências da QCD, ou do fato de que cada termo da série perturbativa que você obtiver aqui é infinito, certo? Nós vamos falar um pouco também sobre como remover essas divergências, de que maneira que a gente faz essa renormalização, né? Vamos falar do grupo de renormalização e do porquê que o grupo de renormalização implica numa constante de acoplamento que varia, uma constante que varia, né? Uma constante de acoplamento que varia de acordo com a energia do processo que você está considerando. E, portanto, define o que a gente chama de uma constante de acoplamento efetivo, né? E aí, nós estamos feitos. Aí estamos com o básico para perceber mais ou menos completo. Certo? Aí férias. Finalmente. Pode fechar aí. Disso tudo.